Olá, pessoal. Bem-vindos aqui a mais um vídeo do Instituto Ideia. Eu estou aqui com o Maurício, que é o CEO do Instituto. Meu nome é Raíra. E hoje nós vamos conversar sobre o conflito que tem acontecido na Ucrânia e os impactos no cenário internacional e também no Brasil. Oi, Maurício. Muito obrigada por essa conversa. Oi, Raíra. Boa tarde, boa noite, bom dia aí para quem estiver escutando a gente. É um prazer estar aqui com você. Então, Maurício, entrando um pouquinho nesse assunto do conflito da Rússia e da Ucrânia, a gente tem percebido que o reflexo disso no cenário internacional tem sido muito grande, e não só nos países envolvidos no conflito, mas também no Brasil a gente vê que isso está refletindo de algum modo. Essa última pesquisa que nós fizemos em parceria com a Exame mostrou que 65% dos brasileiros concordam com a neutralidade do Brasil em relação ao conflito, né? E o que você acha dos principais impactos que têm sido causados aqui no Brasil, principalmente em relação à questão da inflação e também à questão da opinião pública mesmo, em relação à situação da invasão da Rússia na Ucrânia? Bom, eu acho que primeiro eu acho que é um histórico da opinião pública brasileira, né? Não se engajar em lados, isso é histórico, isso acho que vem do que a gente tem acesso, acho, desde a Segunda Guerra Mundial, né? O Brasil no início da Segunda Guerra se manteve neutro, e obviamente que isso era perpetuado aí nas vozes da opinião pública. Por outro lado, a gente percebe já na mesma pesquisa que a maioria acha que o lado entre aspas aí certo aí é o da Ucrânia, ou seja, tem uma sensibilização em relação ao que está acontecendo hoje na Ucrânia. Também tem uma perspectiva, é uma perspectiva bastante brasileira, né? Porque uma das coisas que o processo eleitoral brasileiro nunca abraçou foi a política externa ser um tema relevante, né? A gente nunca, diferente de eleições na Europa e nos Estados Unidos, onde política externa é amplamente debatido, no Brasil isso nunca foi um tema de definição do eleitor, né? E eu acho que a maior preocupação, como você mencionou, é justamente os preços de combustíveis e eventualmente os preços de alimentos. A gente fez uma outra pesquisa com a Exame Ideia também, que mostrou que quase metade dos brasileiros acham que o combustível é o item que mais aumentou, né, numa gama de produtos e serviços. Acham que, inclusive, o preço vai continuar aumentando. Então, existe, obviamente, uma distância da opinião pública brasileira em relação à guerra da Ucrânia, mas existe uma preocupação do dia a dia aí em relação aos preços. Inclusive, como você sabe, né, Raíra, a inflação hoje é um tema que preocupa grande parte da população, independente da renda, independente da região, independente da classe social, né? Em relação a essa parte de política externa, como você mesmo citou, no Brasil isso não vira tanto uma pauta eleitoral, não é uma preocupação tão grande por parte da população nas campanhas eleitorais, mas, por exemplo, nos Estados Unidos a gente vê que isso é algo que modifica a opinião pública. E, por exemplo, a postura que os Estados Unidos têm tomado agora em relação ao conflito tem surpreendido algumas pessoas, porque o Biden ele tem tomado uma postura mais cautelosa, né? Ao contrário do que muitas pessoas imaginavam que poderia ser uma postura mais incisiva, e a opinião pública dos americanos também tem ido de acordo com essa decisão aí do presidente dos Estados Unidos. Será porque eles também estão preocupados com essa questão financeira, de um possível aumento da inflação? Como que você enxerga isso estando aí nos Estados Unidos? Não, só para qualificar, né? Tem gente que acha que o Biden está tomando algumas coisas bastante incisivas, principalmente em relação aos embargos, né? Que foram embargos pela velocidade que a coisa foi feita e pelo nível de complexidade que representa, por exemplo, a questão das reservas do Banco Central russo. São iniciativas bastante incisivas. Tem gente que, obviamente, diz que o Biden, quando fala que não vai colocar soldados americanos na Ucrânia, ou também quando não vai enforçar a zona do espaço aéreo, vai garantir uma que eles chamam de no-fly zone no espaço aéreo ucraniano. Tem gente que diz que ele não está podendo usar todas as ferramentas de pressão que os Estados Unidos podiam colocar. Mas eu queria fazer alguns pontos sobre o Biden e a guerra na Ucrânia. O Biden, como você sabe, estava num período muito ruim de aprovação de opinião pública. Desde da saída do Afeganistão, o Biden não tem saldos positivos de aprovação, ou seja, tem mais gente que reprova ele do que aprova. Essa ordem de grandeza estava na casa dos entre 50 e 55 que reprovavam, entre 35 e 40 que aprovavam. Isso, um dos motivos era a questão da saída do Afeganistão, que foi desastrosa. O outro motivo era que
O governo americano, ano passado, tinha decretado que tinha vencido a pandemia, e depois teve a onda da Omicron, que obviamente colocou muita pressão na Covid nos Estados Unidos, e também, por uma questão óbvia também, os Estados Unidos vivem uma inflação que não se registra nesses níveis desde 82. Então, tudo isso fazia com que o presidente fosse mais reprovado que aprovado. Desde que começou a guerra, e antes da invasão da Rússia, quando se perguntava sobre como é que estava a gestão do Biden em relação à crise na Ucrânia, porque era uma crise diplomática, ele era mais reprovado do que aprovado. Mas desde a invasão à Rússia e desde o dia 1º de março, onde ele fez um discurso no Congresso americano, que eles chamam de State of Union, essa inflexão mudou, né? Ele melhorou na margem estatística 2 pontos, 2, 3 pontos, dependendo da pesquisa, ou seja, que ele estava com uma média de 40, hoje está com 42, 43 de aprovação. Ele estava com uma média de 55 de reprovação, agora está com 52, 53, ou seja, ele melhorou. A guerra fez bem para ele do ponto de vista de popularidade. E quando ainda mais que a gente considerar que a gente está vivendo um preço de combustível na bomba nos Estados Unidos nunca antes registrado, né? Tem locais onde se diz que o galão está quase $5, que é histórico isso. Então, mesmo nesse contexto inflacionário, ele está melhorando. E aí, quando a gente entra no específico, mais de 70% dos americanos aprovam as sanções que os Estados Unidos estão impondo à Rússia, mesmo que isso represente aumento de combustível. Inclusive, essa pergunta foi feita dessa maneira, o que coloca ele numa situação positiva. Agora, dito isso, ninguém sabe o desenrolar desse conflito, ninguém sabe os impactos disso no médio e longo prazo, também ninguém sabe como é que vai ficar essa questão de fluxo de combustíveis no mundo, enfim. Mas ele se beneficiou aí nesse prazo pequeno ainda que a gente tem do conflito, em função de criar um inimigo comum, né, que no caso é a Rússia, mais especificamente eles estão organizando a narrativa como se fosse o Putin, mais do que a Rússia, né, o próprio Putin. O Biden teve, nas declarações dele, tem falado muito mais do presidente da Rússia do que do país em si. E é um tema que une republicanos, democratas e une o país, né? Então, assim, na verdade, isso até foi muito conveniente. Só que fica a pergunta agora de como é que vai se comportar essa curva de popularidade em função de uma guerra que é imprevisível e em função também da convivência com o preço de petróleo alto, portanto, impactando na inflação. O Banco Central americano ontem subiu os juros depois de 4 anos sem subir juros, ou seja, existe uma preocupação real aqui. E em relação ao outro lado da moeda, olhando na perspectiva russa, por exemplo, uma pesquisa liberada pelo Centro de Pesquisa de Opinião Pública da Rússia diz que 68% dos russos aprovam essa invasão na Ucrânia. E desses 68%, 73% das pessoas acreditam fielmente nas mídias oficiais do país. Então, significa que mais da metade da população tem acreditado aí, tem apoiado, né, essa invasão russa na Ucrânia, onde eles também acreditam, parte dessas pessoas acredita que não é uma invasão, né, em si uma questão de salvação aí da população russa. Mas também a gente tem em contraponto um outro cenário que aconteceu, por exemplo, em 2014, com a Guerra da Crimeia, com a anexação da Crimeia, onde também boa parte da população russa apoiou essa anexação. Então, a gente vê que tem uma parcela da população russa que está apoiando, né? Então, a opinião pública está sendo positiva para o Putin, de certa forma. Como que a gente pode analisar essa situação da opinião pública na Rússia? Bom, em primeiro lugar, o Putin ele sempre se beneficiou de conflitos armados em termos de popularidade. Desde quando ele era primeiro-ministro na invasão da Chechênia, ele passou a ser conhecido na Rússia como um todo, ainda na gestão Yeltsin, passou a ser conhecido em função de liderar, né, a invasão à Chechênia. Ele também teve ganho de popularidade na invasão à Geórgia, e ele estava passando por um período muito ruim de popularidade, que foi em 2014, justamente no período da invasão à Crimeia. Então, existe um histórico de melhora de popularidade do Putin nesses eventos de invasão, eventos de conflito armado. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, existe uma discussão metodológica mundial se realmente a gente pode acreditar numa pesquisa de opinião pública na Rússia, porque se argumenta que as pessoas não estariam sendo honestas quando perguntam se apoiam ou não o governo Putin, dada a restrição de liberdades que se apresentam na Rússia. Bom, tem um paper que testou isso de diversas formas e mostrou que, essencialmente, se pode acreditar nessas pesquisas de opinião. Só para dar um exemplo numérico, se hoje dizem que 70% apoia a guerra, no pior cenário, esse número seria 60%, ou seja, não é
não existe essa restrição, como se imagina, a responder pesquisa, até porque, como você falou, né, hoje a opinião pública russa ela vive basicamente com uma fonte de informação só que é a propaganda do governo, e obviamente que isso tem efeitos, mas também é importante lembrar aos estudiosos sobre a opinião pública russa que os russos também têm um legado de patriotismo diferente do que a gente no mundo ocidental pode compreender. Então, quando existe uma situação de que o Ocidente está contra a Rússia, isso também tende a aglutinar a opinião pública a favor. Dito isso, os números que saíram aí de opinião pública de popularidade, de apoio à guerra, aos segmentos mais jovens da população russa são os que mais são contra, e esses são os que estão participando dos protestos. E outro ponto também real é que toda vez que o Putin encara protestos na rua, isso tem implicações negativas na popularidade dele. Obviamente que ele reprimiu todos os protestos ao longo da gestão dele, então isso também, as pessoas, elas, por um lado, elas têm um acesso à máquina de propaganda, por outro lado, começam a se questionar quando há protestos, quando há movimentação de rua, a opinião pública também se mexe desfavoravelmente ao Putin. Agora, o que é fato e que é muito difícil de saber qual é o impacto disso é que toda vez que a economia vai mal, o presidente tem impacto negativo. Isso aconteceu com o Putin, e essas sanções são muito severas, né? E principalmente em termos de emprego, em termos de logística, né? Isso, assim, não que a Rússia não possa vender os seus produtos para outros lugares, mas a disrupção da cadeia econômica, inclusive tem uma previsão aí que tem o PIB vai ter um decrescimento, ou seja, uma retração de quase 20 pontos percentuais, é bastante. Então, como é que o Putin vai administrar essa questão econômica, em que prazo, que ninguém sabe qual é o prazo que vai essa guerra. E lembrando que, segundo o Pentágono aqui, essa guerra custa para o Putin 20 bilhões de dólares por dia só da invasão. Isso é o que é despesa direta, fora o custo de oportunidade que ele está perdendo aí com a questão dos embargos. Então é difícil saber. Bom, só para terminar aqui, a opinião pública realmente apoia o Putin, mas é difícil saber como essas questões econômicas vão bater aí nos próximos meses. Com certeza. E a gente também vê que tem 2 outros estados aí que também estão numa corda bamba em relação a uma possível adesão à OTAN, que é a Finlândia e a Suécia, né? Desde a década de meados de 90 aí, são países que também manifestam interesse em aderir à aliança militar, assim como a Ucrânia, mas depois dessa invasão da Ucrânia, esses 2 países acabaram recuando um pouco nesse pedido por um possível medo também de retaliação da Rússia. Teve uma ameaça russa, uma declaração do Ministério das Relações Exteriores da Rússia a esses 2 países, caso aconteça uma possível adesão finlandesa e sueca à OTAN, essas 2 nações também podem estar ameaçadas, e aí ambas recuaram nesse pedido de adesão. Como que tem funcionado essa relação diplomática, aí, tanto da Finlândia quanto da Suécia em relação à OTAN? Acho que esse é um ponto muito importante, né? Porque um dos argumentos do Putin para invadir a Ucrânia foi o fato dele estar se sentindo incomodado com o avanço das tropas da OTAN, com o avanço da OTAN nos países que são próximos e que fazem fronteira com a Rússia. Só que é interessante que isso vai ter um efeito contrário na opinião pública, né? Porque o que o Putin quer é que a OTAN não avance, mas a partir do momento que ele invadiu a Ucrânia, e ele não só invadiu a Ucrânia, ele disse, né, verbalizou que se Finlândia e Suécia aderissem à OTAN, eles iam sofrer sérias consequências. Na verdade, isso acabou tendo um efeito contrário na opinião pública. Esse não era um tema na Suécia, não era um tema na Finlândia. Inclusive, a própria primeira-ministra da Suécia, que foi eleita por um partido, por uma coalizão, que é inclusive contra a adesão à OTAN, está tendo que engolir essa pauta, né? Está tendo que botar essa pauta na discussão. Por quê? Porque aconteceu um efeito contrário, né? Agora a opinião pública sueca e finlandesa, pela primeira vez, depois de décadas, a maioria é favorável à adesão à OTAN. Então, olha só que o que era para ser para promover um recuo da OTAN, plantou na opinião pública um desejo de fazer parte da OTAN. Obviamente, esse desejo manifestado pelo próprio presidente da Ucrânia, mas do ponto de vista de opinião pública, acho que o Putin ele errou muito. Ele errou e achar que teria um apoio da população, de grandes parte da população ucraniana na invasão. Assim, que tem muita gente que diz que tinha uma expectativa do exército russo de ter muito, entre aspas, ser bem recebido, né? Não ter resistência. Ele errou
por achar que o Ocidente não ia se unir de uma maneira tão rápida e efetiva nas sanções que foram promovidas. E eu acho que ele erra quando ele ataca, ele diz que não quer a OTAN longe, porque, na verdade, isso dá um trigger na opinião pública de se o Putin, que está invadindo porque não é da OTAN, quer, então, justamente agora eu quero estar na OTAN. Então, ele fez com que a OTAN renascesse, porque, inclusive, era fruto de vários debates. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Trump, por exemplo, achava que a OTAN não servia para nada. Enfim, então, nesse ponto, acho que o Putin ele conseguiu agregar a opinião pública contra ele. E para finalizar aqui nossa conversa, eu queria saber o que você imagina da perspectiva assim, da OTAN, quais poderão ser os próximos passos? Será que o Putin vai recuar, vai fazer um possível cessar-fogo, tanto pelas sanções econômicas quanto pela questão política? Ou ele vai continuar reforçando essa invasão até que a OTAN mesmo recue nessa defesa aí da Ucrânia? Acho que o mundo está em busca dessa resposta, né? Porque, na verdade, assim, em primeiro lugar, é difícil saber, a grande pergunta é qual é o que o Putin quer com essa invasão, né? Porque, assim, nenhum país costuma revelar o que quer com uma guerra, né? Assim, plenamente, assim, então ninguém sabe qual é a saída dele, né? O que ele quer, se ele queria só anexar Donbás, né? Que é no leste da Ucrânia, se ele queria uma passagem para o mar ali, que passa inclusive pela cidade no sul, lá, Odessa, se ele queria uma invasão total, então assim, ninguém sabe exatamente o que o Putin quer tirar disso. Agora, por outro lado, também todo mundo sabe que vai chegar um momento, né, que isso é uma coisa histórica, em que o custo de continuar a guerra vai ser ruim para todos os lados. E claramente ainda não chegou esse momento, infelizmente. Com certeza. Vamos aguardar aí as próximas informações a respeito desse conflito e como que isso possivelmente também vai continuar impactando aqui no Brasil, né? Maurício, muito obrigada por essa conversa. Vejo você numa próxima. Obrigada, pessoal, por assistir a gente. Obrigado a você, Raíra. Tchau, tchau. Até a próxima.